Glória a Deus. A gente está nessa série falando sobre a nossa vida de devoção e de comunhão. Meu Deus, está aqui nosso coração aberto, sensível à Tua voz, para ouvir os sussurros e as direções do Teu Espírito. Fala conosco, porque a pregação é a pregação da Tua palavra, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nos instrui, nos mostra o caminho, para que nós possamos, meu Deus, ser cheios da plenitude de Cristo. Nós te pedimos isso nessa manhã, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Bom, nessa série, a gente está falando sobre a nossa vida de devoção, a nossa vida de comunhão com Deus. Ano de 2025 é ano de encontrar o nosso lugar secreto. E encontrar o lugar secreto é momento de comunhão com Deus, momento de devoção com Deus. E na semana passada, a gente começou falando sobre duas características da nossa vida de devoção. A gente viu que a vida de devoção é algo completo, sem distrações, um tempo de prioridade. A gente viu isso na palavra shalem, no hebraico. Depois a gente viu na palavra herem, que o nosso tempo de devoção é algo santo. Não é algo que a gente faz de qualquer maneira. A gente não está encontrando qualquer pessoa. Nós estamos no nosso encontro com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E hoje eu quero ver com você mais duas palavras, mais duas características da nossa vida de devoção. E a primeira, para hoje, é a palavra hesed. E hesed significa o amor constante, a graça e a misericórdia. A fidelidade e bondade é a devoção que vai além dos requerimentos do dever. Quando eu penso nessa palavra, primeiro que eu vejo essa palavra amor constante, sabe? Não é um amor flutuante, não é hoje eu amo, amanhã eu não amo, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto, é um amor constante. É por isso que 1 Coríntios capítulo 13 vai nos dizer que o amor nunca acaba, porque o amor de Deus é um amor constante. Ele não te ama hoje e deixa de te amar amanhã. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A gente vê na nossa série de domingo de noite que Ele nos amou, então Ele nos deu vida enquanto nós éramos ainda pecadores. Enquanto nós éramos contra Deus, inimigos de Deus, Ele já nos amava. E você está aqui hoje porque Deus te ama. A nossa vida de devoção, ela nos fala desse amor constante, dessa devoção que vai além dos requerimentos. Eu não amo a minha esposa porque eu tenho que. Ter que não é amor. Eu não amo a minha esposa como tenho que parece tolerância, eu tolero. Não, eu a amo como uma decisão de derramar sobre ela o meu coração. Aleluia. Glória a Deus, receba. O amor é um derramar do coração, não uma obrigação. O amor é um derramar do coração e não uma obrigação. Deus não te amou porque Ele era obrigado. Agora que eu criei Adão, o que eu vou fazer? Tem que amar. Aí Adão peca. Aí ele fala, agora o que eu posso fazer? Não posso ir contra a minha própria natureza. Eu tenho que amar esse cabra. Aleluia. Não. Deus ama derramando o seu coração. Deus ama sempre derramando de quem Ele é. Aqui a devoção fala de atitudes que são a expressão do coração. Aqui, quando eu entendo isso, eu vejo que hesed é o amor em ação. Então toda vez que nós estamos entregando o nosso coração, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Toda vez que nós estamos entregando o nosso coração, fazendo o nosso devocional, tendo a nossa vida de devoção, sabe o que a gente está falando? De amor em ação. A gente está falando para Deus, eu te amo. Semana passada a gente viu sobre prioridade. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente coloca Deus no centro da nossa história. É amor em ação. Isaías capítulo 54, no verso 10... Na nova tradução da linguagem de hoje diz: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. 1 João vai nos lembrar que Ele é amor.
Portanto, o que Deus tem para nos dar? Amor. Nossa vida de devoção é uma vida onde nós nos entregamos ao amor de Deus. Nessa manhã, seja cheio da consciência e da presença do amor de Deus por você. Olha essa frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: o que é a vida espiritual? A vida espiritual é uma união de amor com Jesus, na qual o divino e o humano se entregam completamente um ao outro. E é isso o que o casamento expressa. O casamento expressa a união de amor entre duas pessoas que se entregam um ao outro. No casamento, a gente perde, a gente sempre fala, não tem problema, mas a gente perde a nossa individualidade. Sabe por quê? Porque dois se tornam um em Cristo. É um mistério da união. Assim como nós em Cristo Jesus, quando nós nos unimos, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Meu Deus. Esse tempo com Deus é um tempo para que o nosso amor seja fortalecido e protegido. Sabe como é que você protege esse amor? Porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. A gente já viu isso, 1 Coríntios capítulo 13. O amor nunca acaba. Aí tem um montão de gente falando, nossa, o meu amor acabou. Acabou porque você desconectou da fonte. O que diz o amor nunca acaba? Está sempre disponível. O amor de Deus está sempre disponível. Sabe, você pluga e você espera. Você pluga algo na parede e você espera que tenha energia naquele lugar. Pode esperar que quando você plugar em Deus e se conectar com Deus, sempre vai ter amor disponível para mim e para você. O amor nunca acaba. Mas a gente então precisa proteger isso. Como é que a gente protege o amor de Deus na nossa vida? 2 Coríntios capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Na NVI diz: espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuam falando como um tolo. Ou seja, gente, estou falando de coisa básica. Estou parecendo que estou chovendo no molhado. É isso que Paulo está falando. Estou parecendo que estou chovendo no molhado, mas tem paciência comigo. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai no meu coração. Tenho uma profunda preocupação por vocês. Eu acho que isso aí está na mensagem, não está nem NVI não. Igual àquela que o próprio Deus tem preocupação de que o amor de vocês seja somente por Cristo. Quando a gente entra nesse tempo de devoção e a gente começa a perceber a chuva do amor de Deus sobre a nossa vida, é isso que a gente coloca em retorno. O amor de vocês seja somente por Cristo. Tal como uma moça pura reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será o seu marido. Mas eu estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples, do seu amor por Jesus, da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi o quê? Enganada. E quando muitas vezes nós somos enganados assim como Eva foi enganada de achar que aquele fruto seria a solução da vida dela. E é isso que o apóstolo João fala sobre a concupiscência dos olhos, o desejo da vida, o orgulho, que tenta nos atrapalhar na nossa jornada com Deus. Veja, Deus, a gente estava lembrando isso, Deus coloca, vamos botar 99 árvores disponíveis para Adão e Eva. Ele fala só uma. Jesus tinha que ser suficiente para ele, para dizer, eu não preciso daquela, eu tenho todo o resto. Meu Deus. Mas o que o mundo faz conosco? O mundo coloca diante de nós dizendo, você precisa tanto dessa, essa é a que está faltando na sua vida. Sua vida para ser completa precisa dessa árvore, precisa desse fruto. Mas se a gente não estiver conectado com Jesus, lembra que nós lemos em Provérbios dizendo que o temor do Senhor, quem o tem, andará satisfeito. Aquele que está satisfeito em Jesus não precisará dos enganos do inferno, não precisará das desculpas das trevas. Aquele que vive a sua vida satisfeita em Jesus não é enganado pelo pecado.
não é mais dominado pelas trevas, porque eu estou satisfeito. Já comeu aquele prato gostoso? Gostoso, você vai, paga caro. Você quando termina de comer, você fica, uau, paguei caro, mas paguei bem. Estou satisfeito. Ao ponto de alguém trazer um outro prato para você, você fala, não consigo mais. Imagina isso na presença de Deus. De você ter essa presença de Deus. E você está tão satisfeito com a presença de Deus, de você dizer, eu não preciso disso. Eu tenho isso. Ah, mas é só um prato. Olha que todo o resto. Lembra de Jesus? Oh, Espírito Santo, obrigado. Satanás apresenta para ele todos os reinos. Se prostrado me adorares, será tudo seu. E Jesus fica com uma palavra do Pai. Ele fala, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Eu não preciso de tudo. Eu tenho tudo. Meu Deus. Jonathan Edwards, ele diz, quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo e mais inquieto fica por sua falta de amor por Ele. Tem algo dentro de nós que nos motiva a amar a Deus e continuar amando a Deus. E é isso que eu quero motivar você nessa série, a continuar amando a Deus, a continuar apegado a Deus, apegado às promessas, apegado ao poder, apegado à pessoa de Deus. E quando a gente percebe que largou por algum tempo, aquilo deve mexer no nosso coração. Romanos capítulo 8, no verso 28, nos lembra: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Ou seja, no amor de Deus a gente tem benefício, gente. Como é que o amor de Deus nos beneficia? O que nós encontramos no nosso tempo com Deus que nos revela quais são esses benefícios? E a gente consegue ver isso no Salmo 103. Eu peço com que você leia o Salmo 103 em casa. Eu vou citar aqui para você algumas coisas. Ele perdoa os nossos pecados. Ele cura as nossas enfermidades. Ele redime as nossas vidas do poço. Ele nos coroa com compaixão. Ele satisfaz os nossos desejos com coisas boas. Ele nos faz conhecer os seus caminhos. Ele não nos trata como os nossos pecados merecem. Ele é rico para conosco, com perdão abundante, com misericórdia e graça. O seu amor nunca falha. O amor de Deus nunca falha. Qual é a nossa resposta para esse amor então? Nossa resposta está na próxima palavra, que é a palavra Nathen. Nathen significa dar, tributar ou atribuir, devotar, consagrar, dedicar, confiar e entregar-se. Uma vez que nós recebemos o amor de Deus, o que nós somos capacitados a fazer? Nós somos capacitados a entregar a nossa vida para Ele. Toda a nossa existência, todos os nossos planos, a nossa vontade. Por quê? Porque Ele nos ama. Essa tem que ser a certeza do nosso coração. Deus me ama, o meu Pai me ama. Mateus capítulo 6, e o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Por quê? Porque Deus te ama. A resposta do nosso coração é uma entrega. A resposta do nosso coração é um envolvimento, e não apenas um desejo de andar com Jesus. Envolva-se com Jesus. Não seja crente de carteirinha, não seja crente apenas por dizer. Envolva-se com Jesus. Um discípulo de Cristo se envolve com as coisas do reino. Um discípulo de Cristo se lança nas coisas do céu. Um discípulo de Cristo anda no sobrenatural. Um discípulo de Cristo se envolve. Isso é pessoal. Envolve a sua vontade, os seus pensamentos, a sua mente, a sua atenção não dividida. Ou seja, tem a ver com o coração disposto. Nada obrigado. Nada obrigado. Eu me lembro, uma vez o irmão do Benny Hinn, William Hinn, e ele pregava muito na igreja onde eu era, lá na África do Sul, onde eu estava.
E ele falou sobre essa questão da doação, da entrega. A maneira como você entrega. E ele estava falando que como eles vieram de uma origem do Oriente Médio. E aí eles estavam falando que... Ele falou assim, você pode chegar e entregar para o meu pai uma maleta de $1 milhão. A maneira como você entrega vai ser a maneira com que ele vai receber, ou não. Deus não é obrigado a receber qualquer tipo de adoração da nossa vida. Deus não é obrigado a receber qualquer tipo de oferta da nossa vida. Ele é rei, ele é Senhor. E ele estava falando, você pode entregar uma maleta e botar no colo do meu pai. E se não for com honra, ele rejeita. Apesar de ser algo bom. Sabe que a maneira como nós nos entregamos para Deus faz toda a diferença. Tem que ser com o coração disposto. Não é por obrigação. Você lembra que Paulo diz, não por obrigação, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Isso não é só para dízimos não, gente. Para oferta não. Isso tem a ver com a nossa vida. Deus ama quem se dá com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não venha para cá domingo de manhã por obrigação. Porque se você vier por obrigação, o seu coração não está aqui. Portanto, você não vai receber o que você precisa receber. Venha com alegria, venha com seu coração disposto a celebrar a presença de Deus junto com os seus irmãos. Alegrei-me, meu coração pulsa. Todo domingo de manhã e domingo de noite, quando tem que subir aqui, é um mix de nervoso e de alegria. Por causa da responsabilidade de trazer a mensagem, a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, é um privilégio. Obrigado por vocês me darem o privilégio de pregar aqui nessa igreja. Porque é um privilégio trazer a palavra de Deus. Algo que está queimando no nosso coração. Algo que a gente vive. Por isso eu acredito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria para nós. Você tem que saber que você tem um pastor alegre. Aleluia. E não só no sobrenome. Aleluia. Eu não sabia que meu sobrenome significa alegria? Foi, em alemão, alegria. Aleluia. Tem tudo a ver com a sua entrega. Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo, para você não dizer que você trouxe a Bíblia à toa. Aleluia. Romanos no capítulo 12. Verso 1 e verso 2. Verso 2 a gente conhece muito. E diz assim, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse, em outras versões, diz, é o serviço espiritual da vida de vocês. Eu acho interessante quando ele fala para você se entregar, e ele cita 3 partes que para mim, ele está representando o sacrifício de Jesus. Porque Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Qual é o sacrifício? Eu ouso até dizer, qual é o único sacrifício que Deus aceita? É o sacrifício perfeito de Jesus. Agora, as nossas vidas têm que ressoar e parecer com o sacrifício de Jesus. É isso que Deus aceita. E é um sacrifício vivo, porque Ele é o que vive. É um sacrifício santo, porque é separado e é exclusivamente de Deus. E é um sacrifício, o quê? Agradável. Quando Deus, o Pai, viu o sacrifício de Jesus, ele falou o seguinte: justiça foi satisfeita, foi agradável para mim. Agora a nossa vida tem que representar o sacrifício de Jesus. Portanto, quando vocês se oferecerem, se ofereçam com base no sacrifício de Jesus e não na força de vocês.
É por isso que ele complementa dizendo: e não vivam conforme os padrões do mundo, porque a gente só vai conseguir viver de uma forma onde a gente não viva conforme os padrões do mundo se a gente estiver satisfeito com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senão a gente vai ficar tentando sacrificar, e sacrifica para lá. Ah, Jesus, é tão ruim ir para a igreja, é tão chato ir para a igreja, mas por obediência eu vou. É um sacrifício. Gente, sacrifício não significa isso. Sacrifício do Antigo Testamento não podia significar algo amargo. Sacrifício tinha que ser uma oferta do coração daquele que sacrificava. Então a gente tem que parar com essa história de dizer: aquilo que eu não gosto de fazer é um sacrifício para mim. É claro que a carne, ela vai pedir para você não fazer. Mas o sacrifício, gente, está vindo do coração. Eu sacrifico por amor a Ele. Aí eu lembro de Abraão sacrificando o seu filho. Eu fiquei pensando nisso outro dia. Quanto é difícil para um pai ver o seu filho doente. Daniel outro dia tomou uma vacina, tomou 4 vacinas. Nossa, e teve uma que pegou, é a última. Pegou. A moça falou: essa daqui tem reação, tá? Cuidado. Beleza. Ele ficou com febre, ele nunca ficou com febre o dia inteiro. Ele ficou com febre o dia inteiro. De tarde, de noite. E a gente dando medicamento e dando medicamento. Tá bom. Aí depois ele não queria botar o pé no chão. Quando ele conseguiu botar o pé no chão, eu vi meu filho mancando. Nunca vi meu filho mancando. Aquela dor de um coração do pai. Agora você imagina Abraão tendo que responder a Deus e entregar o seu único filho para Deus. Como é que Abraão conseguiu fazer isso? Toma, Deus. Não. Ele fez com tanta convicção que o anjo teve que chamar ele 2 vezes. De tão compenetrado que ele estava. E aí no final o anjo sabe: agora eu sei que você me teme. A alegria do nosso coração. E não vivam conforme os padrões desse mundo, versículo 2. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente está falando sobre a resposta do nosso coração ao amor de Deus, que é a nossa entrega. Provérbios, capítulo 3, no verso 5 ao 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A palavra reconhecer aqui, no hebraico, é a palavra yadá. Yadá fala de comunhão. Reconhecer, então, ele está falando ali: tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o Senhor em todos os seus caminhos. Yadá significa de uma intimidade que é doadora de vida. Aquela intimidade do casamento entre um homem e uma mulher que geram uma vida. Essa palavra Yadá é a mesma palavra quando diz que Adão conheceu a sua mulher. Teve relações sexuais com a sua mulher. É a mesma palavra. O que ele está falando? Eu não estou falando aqui, vou ser bem claro, não estou falando aqui que é nesse sentido. O que eu estou falando aqui é que a nossa comunhão com Deus gera vida sobrenatural no nosso espírito. Gera comunhão. Comunhão gera vida. É intimidade doadora de vida. A palavra Yadá significa contato íntimo direto. Tradução de Yadá: contato íntimo direto. Você lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, agora eu tenho contato íntimo direto, sem terceiros no meio do caminho. A palavra caminhos aqui significa os seus hábitos, seu estilo de vida. Ou seja, o que ele está falando nessa segunda parte? Tenha comunhão com Deus como um estilo de vida. Deixe Deus fazer parte dos seus hábitos. É para você pensar e para eu pensar também, quais são os hábitos que nós temos que a gente não está convidando Deus para fazer parte dele. Se eu tenho hábitos que eu não estou convidando Deus para ter,
para ter intimidade comigo nesses hábitos, com esses hábitos, eu não vou ter vida. Esses hábitos vão gerar morte. Por isso que eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque é um hábito que a presença de Deus não vai entrar. Então esse estilo de vida de entrega é um convite para uma vida mais profunda, para ir além da vida superficial, até as profundezas do coração de Deus. 1 Coríntios, abre aí comigo. E a gente vai tocar sobre isso também na semana que vem. 1 Coríntios capítulo 2, um pouquinho mais para frente, versículo 9 até o versículo 10. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente está falando que a resposta do nosso amor é a nossa entrega e a nossa confiança em Deus. Tem coisa que a gente tem que parar de raciocinar e passar a confiar em Deus. A gente raciocina muito, a gente bota muita desculpa diante de Deus, e Deus está falando, essa desculpa não tem nada a ver. Confie em mim. A Bíblia diz que aqueles que confiam em Deus jamais serão envergonhados. Confia. Não estou falando para você confiar em mim, não, estou falando para você confiar nele. Confia em mim, diz o Senhor. Dá um passo de fé. Diz: Senhor, se for tu mesmo, manda que eu vá. Aí você vai olhar a Bíblia fala: faz. Antes, faz. Bota o pé para fora. O barco naquela coisa, não era aquela boia, estava todo mundo em cima da boia, e estava com o pé para fora assim, aí você bota o pezinho. Não, o barco tinha um caiado, sabe aquele, o espaço, o caiado era grande. Para Pedro descer, Pedro não só fez assim, ó. Pedro teve que se jogar. Pedro teve que se lançar. Não era só saindo, Pedro saiu assim, ó. Se der, eu vou. Pedro se lançou. A maneira como eu vejo é que Pedro, ele se entregou. E quando ele se entregou, o milagre aconteceu. Então confia. Pare de desculpa. Pega as suas desculpas. Coloca todas elas diante de você. Escreve todas elas. Não posso por causa disso. Não vou por causa disso. Não faço por causa disso. E isso, coisa e tal. Papapá. Tudo válido. Pode ser tudo válido. Junta tudo. Faz uma fogueira. E chama a fogueira de campanha da entrega. Aleluia. Só não faça aqui dentro porque... campanha da entrega, entregando as suas desculpas. É por isso que a Bíblia diz para você entregar as suas ansiedades. Sabe o que é ansiedade? O medo do futuro. Não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai, não sei se vai, não sei se for, não sei se for. Aí eu deixo de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ficar com a desculpa. E vivo a mesma vida de sempre, esperando algo que Deus vai entrar na sua misericórdia e me tirar dessa situação. Quando eu estou falando assim, só um momentinho, não entra aqui, aqui mando eu, aqui fico eu, estou de boa, estou na zona de conforto. Mas mesmo assim eu estou esperando que Deus me arranque desse lugar. Deus não vai fazer isso. Ele está falando, no momento que você se entregar, você vai ver o meu poder em ação. O principal, gente, desses requisitos. Verso 10, não li. Verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Qual é o principal requisito? É a fome do Senhor. Eu querer mais. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Acompanhe aqui comigo. Uma leitura extensa na Bíblia, a mensagem. Diz: eu, Simão Pedro, sou servo e apóstolo de Jesus Cristo. Escrevo a vocês cuja experiência com Deus foi tão transformadora quanto a nossa. E tudo por causa do relacionamento e da intervenção direta
do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a vocês, enquanto se aprofundam na experiência com Deus e Jesus, o nosso Senhor. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus, depois de terem voltado as costas para o mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. A nossa vida devocional, gente, vai então manter a nossa vontade alinhada com o nosso homem interior. Toda vez que a gente está se lançando, se entregando e confiando nesse relacionamento com Deus, o que a gente está fazendo? A gente está alinhando a nossa vontade com a vontade dEle. A nossa vida de dentro com a vida do céu. 2 Coríntios 4,16, abre aí comigo, vamos um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios 4,16. Diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Como é que a gente não desanima de andar com Deus? Se renovando no amor dEle. Por que tem tanto crente desanimado? Porque não está se renovando no amor dEle. Porque não está deixando Deus falar com eles. Porque no momento que Deus fala do seu amor, Deus prova o seu amor para conosco. Gente, não tem como a gente viver uma vida desanimada estando conectado com Deus. Ou, como é que nós não perdemos a esperança? Como não desistimos das coisas de Deus? Como não jogamos a toalha mesmo se o que vemos é desesperador? Paulo diz que nós precisamos nos renovar de dia em dia. Mateus capítulo 11, na tradução da Paixão, diz: você me confiou tudo o que você é e tudo o que você tem. Jesus falando a nosso respeito. Ninguém conhece plena e intimamente o Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece plena e intimamente o Pai, exceto o Filho. Mas o Filho é capaz de revelar o Pai a quem Ele escolher. Você está cansado, carregando um fardo pesado? Vem a mim. Eu renovarei sua vida, pois eu sou o seu oásis. Simplesmente junte a sua vida à minha. Com isso, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. A gente tem que ter cuidado na nossa prática com Jesus. Tem que ter cuidado com o externalismo, só fazer as coisas para que os outros vejam. Tem que ter cuidado com o legalismo, para que a gente não diga, porque eu venho à igreja, eu sou mais santo que todo mundo. A gente tem que ter cuidado com o foco. Jesus é a pessoa mais importante do seu tempo. Jesus é a pessoa mais importante do seu relacionamento. Uau, se o seu coração estiver alinhado com o coração de Jesus, vai ser mais fácil passar pelas crises da vida. É Ele que... Quem já orou pedindo paciência? Aleluia. É Ele que te dá paciência, porque você vai correr para o outro.
É Ele. E quantas vezes a gente precisa desse fruto, o fruto da paciência, a gente vai buscar onde? A gente busca em Deus. Jesus é o foco desse relacionamento. Simplesmente junte a sua vida à minha. Eu quero terminar dizendo que a obra do Espírito Santo, e a gente vai ver isso semana que vem, é nos treinar para sermos como Cristo. E isso inclui o seu estilo de vida de intimidade com Deus. Nosso objetivo não é simplesmente fazer com que você ore ou leia a Bíblia todos os dias. A gente quer com essa série te ajudar a desenvolver uma cultura de intimidade com Deus. E isso sempre vai começar quando a gente tiver a consciência do amor de Deus por nós e como nós podemos receber ou entregar ou confiar nesse amor. Amém, gente? Você recebe essa palavra no seu coração? Fique de pé, por favor.